Olá, graça e paz. Nesse vídeo eu estarei falando sobre a ajuda do Espírito Santo. Como que nós podemos ser ajudados aí pelo Espírito Santo e como que é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque nos dias de hoje pouco se enfatiza sobre o Espírito Santo, como que ele trabalha, como que é a sua ação e qual o seu poder e a sua influência sobre as nossas vidas. Então, nesse vídeo, nós estaremos falando sobre esse assunto, sobre a ajuda do Espírito Santo. Então, é muito importante que você se atente para essa reflexão neste momento, que você pegue papel, caneta, para que você faça aí algumas anotações e que você pratique sobre a sua vida a partir de agora. Então, nesse momento, eu quero que você me acompanhe, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 26. Mas enquanto você procura aí na sua Bíblia, enquanto você se organiza aí, pega papel, caneta, para fazer as suas anotações, eu quero me apresentar para você. Meu nome é Valdeir Gomes, aí do site valdeirgomes.com e também do canal Reino de Paz. E fundador do curso As 12 Portas de Jerusalém e também do curso Caráter de um Servo, que é um curso para líderes e obreiros, e também do curso As 12 Portas de Jerusalém. Então você entra lá no nosso site, e também do curso Antropologia Bíblica. Você pode entrar lá no nosso site e você encontra aí esses materiais que podem enriquecer o seu conhecimento. Então vamos lá. Romanos capítulo de número... Pegue a sua Bíblia. Romanos capítulo de número 8. Abra sua Bíblia comigo e vamos fazer a leitura. E logo após eu estarei explanando a respeito desse assunto que é tão importante para os dias de hoje. Romanos capítulo 8. Então vamos lá, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Olha o que o texto diz. A palavra de Deus, ela diz assim, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aleluia. Então nós vemos aqui Romanos capítulo 8, versículo 26, fala sobre a intercessão do Espírito Santo, que é a intercessão do Espírito Santo para com as nossas vidas, para com os santos. Santos significa para aqueles que foram separados, escolhidos por Deus para servi-lo e ser ajudado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele sabe como nos ajudar. É ele que tem esse papel nos dias de hoje para estar nos auxiliando aí nas nossas fraquezas e também nas nossas forças, porque a força que vem para nossas vidas, ela vem através do Espírito Santo.
Então, por isso que é importante nós termos essa ajuda do Espírito Santo nas nossas vidas, porque sem ele não temos como prosseguir. Sem o Espírito Santo não tem como nós obtermos vitória. Sem o Espírito Santo não tem como nós vencermos na vida. Então nós precisamos da ajuda auxiliadora do Espírito Santo. E como eu sempre digo, ele tem que ser o administrador supremo das nossas vidas. Porque quando ele se torna o administrador supremo das nossas vidas, então ele toma a direção, ele tomou o controle para que possamos fazer não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que ele quer para com as nossas vidas, conforme a vontade de Deus, porque ele conhece mais do que eu e mais do que você. Então, quando nós observamos a palavra, que o Espírito Santo semelhantemente, ele nos assiste em nossas fraquezas. Em nossas fraquezas. Porque essas fraquezas, porque ele nos assiste em nossas fraquezas. Então nós já entendemos que nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas para uma grande mudança, para uma grande transformação por total nas nossas vidas. Então, quando nós observamos que o Espírito Santo, ele trabalha nas nossas fraquezas e também nas enfermidades. Nas enfermidades ele trabalha. Porque quando nós observamos que há alguns mal na vida do homem, que ela vem ou ela acontece, onde as pessoas, onde o próprio Jesus, ele nos ensina a respeito de ação do Espírito Santo e a ação de Deus para conduzir o homem nas suas fraquezas e para trazer cura, vigor para o coração do homem. Porque quando o homem ele não entende a respeito de algumas coisas, porque Jesus ele trabalhou na cura de 3 tipos de enfermidade muito latente nos dias anteriores e também nos dias de hoje. Ele trabalhou sobre a opressão, as enfermidades. Porque existe a palavra enfermidade. Tem a palavra enfermidade e tem a palavra opressão. Opressão, enfermidade e também tem pragas, flagelos. Então, sobre esses aspectos é que Jesus trabalhou. Jesus trabalhou acima desses aspectos para libertar o homem, para curar o homem no auxílio do Espírito Santo. Então, por isso que ele diz para que os servos do Senhor, ele desse continuidade ao ministério e ele o confirmaria com cura. Mas para que isso aconteça, é necessário a ajuda do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida do homem, porque sem ele não tem como nós avançarmos. Então, eu e você, nós precisamos libertar as pessoas através do poder de Deus com o auxílio do Espírito Santo. Então, Jesus, ele fez esses 3 tipos de milagres, ou seja, na vida do homem, tirando o homem das suas enfermidades, libertando o homem da opressão e libertando o homem das pragas.
libertando o homem das pragas. Pragas, ela advém em alguns aspectos. Então, como nós observamos isso? Por quê? O que é enfermidade? Enfermidade é uma doença que muitas vezes ela paralisa o homem. Ela paralisa o homem, ela estagna o homem. É uma doença paralisante. Isso é enfermidade. O que é opressão? O que é a opressão? A opressão, isso é muito importante, porque quando o homem está oprimido, ele é oprimido na sua mente, no seu coração, e ele também vem as pragas. Então, o que é praga? Flagelo, que é possessão, onde as pessoas possessa por alguns momentos. Então, ela sofre, e Jesus ele trabalhou sobre todos esses aspectos. Então, é muito importante para que nós entendamos. Eu quero que você observe comigo a palavra do Senhor em Romanos, que você marque algumas palavras. Marque aí algumas palavras no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Olha só o que diz. Aqui o texto diz assim: também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Porque esta palavra assistir, ela também tem a conotação de cooperar. Cooperar. Ou seja, está dizendo que o Espírito Santo, ele é o nosso parceiro. O Espírito Santo, ele é o nosso parceiro. Então, essa palavra assistir, ou em outras traduções, ajuda, está falando de parceria. O Espírito Santo, ele é o nosso parceiro. Ele trabalha nessa parceria para nos assistir. Ele é o nosso parceiro nas nossas fraquezas. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso parceiro. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, quero que você anote aí algumas palavras. Por exemplo, se você for colocar aí a palavra sonatilamo ou sonatilâmbano, dependendo da pronúncia, que é uma palavra grega que vem para esse aspecto. Então, o que significa isso? É quando nós observamos aqui nessa parceria, nessa ajuda, nessa assistência. Porque se você for dividir essa palavra, som ou som, então se você for escrever ela separadamente, o prefixo soantilâmbano. Soantilâmbano. Se você for pôr som e depois você pôr ante, você escrever ante, e depois se você escrever lâmbano ou lâmbano, então você vai entender que isso é muito importante. O que é ante? Ante está falando de perigo. Está falando de perigo. É tão tal que chamamos o anticristo. O anticristo, que ele é um perigo. Mas só que quando nós falamos de ante, estamos falando de perigo. E quando nós falamos o prefixo som, está falando de companheiro ou de cooperador, que é essa ajuda. Então, quando nós juntamos essa palavra, sonantilâmbano, estamos falando de ajuda, assistência, que é o mesmo assistir. Em algumas traduções da Bíblia, você vai encontrar no versículo 26 do capítulo 8, você vai encontrar ajuda, em outra assistência ou assistir. Mas a palavra mais adequada é ajuda. Ajuda, que é sonatilâmbano no grego. Então, quando nós trazemos essa importância desse texto,
para a nossa vida, então nós vemos que nós temos que ter essa parceria. Ou seja, nós entendemos que o Espírito Santo, ele é o nosso companheiro, no perigo, ele é o nosso companheiro no perigo. E ele toma posse, porque essa palavra lâmbano está falando de tomar posse, resgatar, tomar com força. Está falando disso porque quando nós formos juntar essa palavra companheiro e nós formos juntar perigo e nós formos fazer essa de tomar força ou com violência, está falando que o Espírito Santo, ele é o nosso companheiro e quando nós estamos em perigo, ele nos resgata com força, com violência da garra ou do perigo que nós vamos ou iremos ou venhamos a enfrentar. Ele está ali do nosso lado para nos resgatar com força total. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos trabalhar em parceria. Nós precisamos trabalhar em parceria. Porque quando nós observamos, observe comigo o versículo 26 ainda. Porque ele diz assim: eles assistem nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Então marque aí na sua Bíblia essa palavra assistir, a qual nós já falamos aqui, que também significa ajuda. Então você marca essa palavra assistir, ou convém. É a palavra convém. Marca essa palavra convém. O que significa essa palavra convém? Não sabemos orar como convém. Essa palavra convém, ela significa necessidade. Aleluia. Essa palavra convém, ela significa necessidade. Por quê? Para cada tipo de perigo, para cada tipo de luta, há uma necessidade específica de oração. Ou seja, a mesma oração que você faz para um determinado propósito, ela não serve para o outro propósito que você for enfrentar. Então você tem uma necessidade no momento de uma oração. Então por isso é que Jesus diz: não useis de vã repetições, porque não é no seu muito falar que você será ouvido. Então você não precisa estar repetindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então tem momentos que tem que ser uma oração específica para aquele momento. Tem que ser uma oração necessária para o momento. Se você estiver enfrentando um perigo, uma necessidade, a oração que você fez ontem, ela não vai servir para hoje. Então hoje você tem que fazer uma oração conforme a necessidade, ou seja, conforme o momento. É isso que isso quer dizer a palavra convém, quer falar de necessidade. Porque eu e você, nós enfrentamos diversas necessidades na vida. Talvez no decorrer do dia, no decorrer de uma hora, às vezes em uma hora, você enfrenta algumas necessidades por intervalo de minutos. Então, aquela oração que você fez, é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: orai sem cessar. Ou seja, por que você tem que orar sem cessar? Ou seja, orar sem cessar não quer significar que você tem que orar repetidamente as mesmas palavras o tempo todo como um ritual. Porque durante o dia inteiro você enfrenta coisas adversas. Você enfrenta coisas diferentes. E é por isso que o Espírito Santo, o apóstolo Paulo está nos ensinando. Porque ele vai nos assistir, ele vai te orientar em cada momento, em cada necessidade, em cada perigo, como que você deve se apresentar diante de Deus
de acordo com a necessidade do momento. Então entenda bem, conforme a necessidade do momento. Porque quando nós falamos dessa palavra convém, porque o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Então observe bem, porque quando nós falamos aqui nesse processo, ele diz assim, não sabemos orar como convém, versículo 26, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimível. Porque aquele que sonda corações, ou seja, o Espírito Santo, ele compartilha conosco. O compartilhar é compartilhar emoções. Observe bem, quando nós falamos dessa palavra perigo, quando nós falamos dessa palavra, aqui nesse texto, nós falamos de sonantilâmbano, falamos de sonantilambo, então, é como, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo para você, é como que você cai num buraco, ou seja, em uma vala, você cai em uma vala com o outro, cair em uma vala com o outro, uma forma mais específica, ou seja, dessa necessidade, desse convênio, ou seja, compartilhar emoções e resgate. É como que se você cair em uma vala, quando nós tratamos dessa fraqueza, cair em uma vala, ou seja, o Espírito Santo, ele cai com você. Ou seja, ele está junto, é o sentido. Eu estou falando no sentido figurado. Ou seja, ele cai junto com você nessa vala e ele compartilha emoção ou emoções. Ele compartilha para esse resgate. Ou seja, mesmo nos momentos difíceis, mesmo que você esteja lá no fundo do poço, ele está com você. Aleluia. Porque ele estando com você, ele tem como ter estratégia, observe bem, louvado seja o nome do Senhor, para te resgatar desse perigo. E a única forma que ele tem de te resgatar desse perigo é ele estando junto com você o tempo todo, representando Cristo. Porque a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a representação de Cristo, ela está através do Espírito Santo. Então se você está no alto ou está no baixo, você está no momento alegre ou de tristeza, ele está lá com você. Se você está lá no fundo do poço, ele está com você. E ele com força, com violência, ele vai te arrancar de lá, desse perigo, porque ele sente as mesmas coisas, as emoções que você sente, ele compartilha com você e ele age com poder e autoridade para tirar dessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Da situação de perigo que você estiver enfrentando. Então ele vai ensinar como que nós devemos orar no momento de uma necessidade específica. Então isso é muito importante, uma necessidade específica. Ele nos resgata com emoção. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu espero que você tenha compreendido que nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos tirar dos momentos difíceis, nos resgatar de um lado para o outro, mesmo que você esteja em perigo, enfrentando caos, dificuldade, mas com a ajuda do Espírito Santo, você pode e você vai longe. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo o tempo todo. Então nós temos que estar orando a Deus o tempo todo.
não com vã repetições, com palavras repetitivas ou com orações feitas, coisas organizadas. Não. Então há uma necessidade no momento para uma determinada oração. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, porque quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, estamos dando lugar ao diabo. E ele diz: não dê lugar ao diabo. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele sente essas mesmas emoções. Por quê? Porque ele mora em você. Aleluia. Ele habita em você. Ele habita na sua vida. Eu tenho um vídeo no canal, no meu canal, observe bem, eu vou estar deixando ele na descrição desse vídeo, o link desse vídeo, que eu falo sobre o corpo, alma e espírito, onde o Espírito Santo ele tem que dominar, ele tem que governar. Ele tem que governar as 3 camadas da sua vida. Ele tem que dominar o corpo, ele tem que dominar a mente e ele tem que dominar o espírito humano. Porque são 4 partes, junto com o Espírito Santo, que ele tem que dominar. Ele tem que dominar. Então, número 1, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Ele tem que dominar. Número 3, o Espírito do homem. Ele tem que dominar a mente do homem, ou o coração do homem. Ele tem que dominar o corpo do homem. Ele tem que dominar o corpo do homem. E ele tem que ter esse domínio por completo. Porque quando ele tem esse domínio por completo, ele tem como te ajudar e te fortalecer em suas fraquezas. E ele te ajuda, ele te ergue com força, com violência do perigo e da mão do salteador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu espero que você tenha compreendido. Leia esse texto com mais atenção. Leia esse texto com mais atenção. E entenda que o Espírito Santo, ele tem que ser o nosso companheiro. Ele tem que ser o seu companheiro. Antes de você for buscar conselho com o seu pastor, antes de você for buscar conselhos com liderança, antes de qualquer outra coisa com sua vizinhança, até mesmo com sua esposa, com seus amigos, busque conselho do Espírito Santo. Pergunte a ele como que você deve agir. Pergunte a ele qual atitude você deve tomar. Como que eu devo agir de conformidade a algumas situações. Porque ele é o seu companheiro. Ele está com você. Ele é quem te ajuda. Ele é o cooperador. Louvado seja o nome do Senhor. Então espero que você tenha entendido, que Deus em Cristo possa estar abençoando ricamente a sua vida e que você continue nos acompanhando para próximos vídeos que estaremos lançando, tanto aqui no Facebook, você que nos assiste pelo Facebook, como no nosso canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que você ative o sininho de notificações, compartilhe, comente. E você que nos assiste aqui pelo Facebook, compartilhe aí nas suas redes sociais essa mensagem para que mais vidas seja ajudada pelo Espírito Santo o tempo todo e como que ela deve agir e a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, um forte abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.